Começando a gravar. Só segundo a página nossa aula de hoje, dia 26 de novembro de 2021. Vou continuar a aula. Vou apresentar. Continuando aqui, certo? E essa autora, Homo Estéticos, onde a arte veio, da onde a arte veio, por quê? Fala realmente de todas essas teses que eu tinha falado para vocês. Que é a arte e intimidade do papel evolutivo da arte. Mas na parte de social, de grupos sociais. Isso é só complementando. Vamos voltar. Desculpa. Vamos lá. Esse aqui eu vou falar muito mais e tem uma outra coisa aqui também. Uma outra evolução da beleza. Tem aqui, acrescentando outros assuntos. Olha, hoje estou falando de arte, dessas coisas assim. Mas a ênfase dele, primeiro eu vou falar desse artigo aqui, depois desse livro. Quando eu montei pela primeira vez essa apresentação, foi quando? Já foi durante a pandemia. Vamos dizer assim, porque se eu peguei de coisa, sim, eu acho que eu coloquei para um curso especial. Eu não tinha esse livro. Olha o tamanho do livro. A Evolução da Beleza. Como a teoria esquecida da escolha sexual, ele fala de evolução sexual na português, o autor coloca como como é? Seleção sexual, perdão. Como a teoria esquecida de Darwin, como a teoria esquecida de Darwin da evolução sexual moldou as escolhas, moldou o mundo animal e nós. Vamos lá, traduzindo direito, né? Como isso aqui eu peguei na internet, essa figura ele do lado da capa desse livro. Esse aqui, ele é denso, mas é um livro voltado para o grande público mesmo. É um livro que eu vi numa resenha que é um livro como se fosse de história natural da época de Darwin. E que ele conta muito da experiência pessoal, fala muito da origem dele, porque, olha, ele, dá para notar que ele é ornitólogo. Ele é um ornitologista aqui da planta, desde infância, desde a adolescência, observando pássaros. Então, ele é um ornitólogo e por força da pesquisa dele, se voltou para a teoria de Darwin que está neste livro, Descendência do Homem, de 1871, que é a teoria da seleção sexual.
e conta muito da história também, por que a teoria da seleção sexual de Darwin foi esquecida ou foi reinterpretada, porque não faz parte do neodarwinismo. Alguém pediu para ele. Dá uma. É o WhatsApp. Há uma discussão agora ali, no período que vem, discussão de sala de aula, remoto, não remoto, o tamanho das salas. Certo? Então, bom, voltando aqui. Essa teoria de base, originalmente, dizia o seguinte, vou contar um pouquinho da história. O que não deve, para contar, fica para a aula que vem, perdão. Originalmente, a teoria da seleção sexual é para ser um mecanismo de evolução complementar à seleção natural. A seleção natural é o mecanismo de que o ser que não conseguir sobreviver em determinado meio, ele desaparece e deixa seus genes adiante. Ou se, de alguma forma, ele não conseguir se reproduzir, também deixa seus genes adiante. Mas Darwin foi um pouquinho mais além do que isso. Ele disse que, por causa da necessidade da reprodução, muitas espécies têm elaborar um comportamento sexual complexo, certo? De escolha consciente. Como é muito comum entre as aves, por isso que eu disse, ele, como ornitólogo, se voltou para isso. Agora, para Darwin, a escolha era uma coisa estética mesmo das fêmeas. E como as fêmeas têm uma capacidade reprodutiva menor, então elas, por evolução, desenvolveram o comportamento de serem seletivas. E os machos não. E os machos tiveram que desenvolver comportamentos ou de se exibir para as fêmeas ou de lutar pelas fêmeas. Isso é a base da seleção sexual. E isso fez com que houvesse digamos assim, uma coevolução entre machos e fêmeas. Certo? As fêmeas escolhendo os machos e os machos sendo escolhidos, os descendentes deles foram que começaram a predominar. Então, em certas espécies, os machos lutam pelas fêmeas. Então, os genes deles são vitoriosos. Certo? E deixam que conseguem se reproduzir, os genes, né, daquele. Então, a teoria de Darwin, desse jeito, do jeito que ele propôs originalmente, foi rejeitada. Não foi o Wallace, não, foi o Huxley, que acabou reinterpretando de uma forma que é aceita até hoje. Qual é a reinterpretação? Belos para as fêmeas estão, na realidade, não exibindo a beleza, e a escolha não foi das fêmeas por isso. As fêmeas estão escolhendo em função dos bons genes desses machos, porque eles estão demonstrando que têm a capacidade de sobreviver, de competir, de sobreviver, de serem saudáveis. Então, é uma interpretação dentro da teoria da seleção natural, não fugindo da seleção natural. Enquanto que a probabilidade seria simplesmente a escolha das fêmeas, que impulsionou a evolução daquelas espécies. Pura e simplesmente. E é lógico,
se as fêmeas escolhessem arbitrariamente um macho bonito, por achar atraente, sei lá, por atraente, e ele era simplesmente escolher um que não fosse bom de sobrevivência, a descendência desse macho iria acabar sendo eliminada. Olha, mas de qualquer maneira, as duas coisas estão conjuntas. Porque o macho chegar à idade adulta, sobreviver, não interessa como ele seja, certo? Ele já está adaptado àquele ambiente, para sobreviver no ambiente. O que Darwin propôs era um mecanismo a mais. Mas, além da seleção natural, teria esse mecanismo a mais em algumas espécies, que é a seleção sexual. Vocês entendem a diferença, né? Entende que é um mecanismo complementar. Enquanto que, não sei se foi o Wallace, agora não me lembro, só me lembro. Enquanto que os autores da época rejeitaram por conta do machismo, foi por conta do machismo mesmo, embutido, o machismo embutido na cabeça dele. Porque quer dizer que os animais, inclusive nós, somos sujeitos ao capricho das fêmeas, da escolha. Aí reformularam de forma a ficar mais adaptacionista. Sim. Mas, no caso, olha, a gente tem, digamos assim, eu vou até mostrar os vídeos que faz referência. Mas depois. Vamos lá. O primeiro nesse artigo. Esse também. Coevolução entre o mundo artístico, humano e biótico. Aqui. Flores são bonitas, raízes não. Cantos de aves para atração são bonitos, gritos de alarme não. Por quê? Porque, no final das contas, nós somos produto da evolução entre todos os seres vivos, inclusive para nós. Isso aqui é um pássaro arquiteto da Austrália. São várias espécies. Ele chama de Filonoricus. É o Bower Birds, em inglês. Bower é caramanchão, né? Essa estrutura. Ele faz essa estrutura para atrair fêmea. Isso não é ninho, mas é um tipo de estratégia de atração das fêmeas, que ao invés de ser pela exibição de canto, ou exibição de atributos como nas penas dos pavões, ou nas aves do paraíso, que mais? Ou danças. Isso é muito comum entre as aves negras. Elas seguiram um caminho evolutivo, uma estratégia evolutiva que foi necessário para a sobrevivência da espécie, um macho ser selecionado pelas fêmeas. Mas o que sente uma fêmea? Aí é outra história. Certo? Agora, como ele fala, as flores foram selecionadas por coevolução, as flores, para serem atraentes, mesma coisa as frutas, para o polinizador, ou para o animal que come e depois dispersa as sementes. As raízes têm uma função meramente física. Entenderam onde ele quer chegar, né? Mesma coisa, canto. A gente, um canto de atração de um macho de uma ave, que é para atrair a fêmea, a gente acha bonito. Nós somos produto também dessa evolução. Enquanto que o grito de alarme, não. Ou o grito de dor, é tudo desagradável. Essas coisas são desagradáveis para a gente. E nós somos produto dessa coevolução. Certo? Ó, coevolução dialética, e o que ele diz? Entre produtores e avaliadores. Existe um ser vivo que produz algo para outro.
ou macho para fêmea, vice-versa, dentro da mesma espécie, ou dentro da mesma espécie, ou entre espécies totalmente diferentes. Então, a flores que a polinização ao vento tem uma estrutura física que a gente acha até meio feinha. Flores de polinização por animais, não. Aqui, para abelha, para colibri, né, para beija-flores. Então, o que ele diz que há nessa coevolução uma transformação entre ambos, que ambos se favoreceram durante a evolução e se transformaram para esses ajustes. Então, arte e estética. A estética é consenso mesmo, como propriedades irredutíveis. Eu gosto desse conceito. Que a arte estética, o senso estético, é como propriedades emergentes, irredutíveis. Não dá para se reduzir. Toda propriedade emergente, como no sentido lá de Varela, de Maturana, é uma propriedade do sistema, de um sistema, dos sistemas. É algo que emerge com a nossa consciência. E não dá para reduzir. Certo? É algo que não dá para ser reduzido. É uma propriedade. E é propriedade emergente do quê? Da propaganda, comunicação, avaliação, escolha e retroalimentação evolutiva. Cria-se uma retroalimentação durante a evolução. Certo? Vou colocar isso aqui. E, no final das contas, o nosso mundo artístico também é produzido. Eu tenho uma outra apresentação que tem muito mais a ver com a evolução mesmo sexual. E a evolução, relações machos e fêmeas. Certo? Porque isso aqui está mais voltado para a manifestação artística, nessa apresentação aqui. Essa coevolução dialética não leva necessariamente a algum progresso. A evolução também não leva a progresso. Progresso é um conceito lamarquista, ou lamarquiano, lamarquista, certo? Não leva a progresso, não é necessariamente progresso. É uma coevolução entre seres, ou dentro da nossa própria espécie mesmo, entre os artistas e os que vão apreciar de alguma forma, pode consumir ou não. Olha, a arte. E a arte e estética estão atreladas a um contexto histórico. Vocês sabem. O que é arte, no final das contas? Existe arte anti-estética? Kátia Manoukian já considera a estética como algo muito mais do sentido e não da relação, do sentido de alguém, ou de um ser, ou é o sentido do... Não, nosso sentido de sentir o agradável, é o belo, ou o desagradável, que dá repulsa para a gente. Certo? Isso, se Kátia Manoukian, e quanto que a ênfase de Richard Prum é muito mais em relação da relação entre um produtor e um avaliador. Certo? Essa relação. Então, a arte está atrelada a essa avaliação, a essa relação. Então, segundo ele, não existe arte antiestética. Certo? Eu sempre esqueço o nome desse artista. É um... Sempre esqueço o nome. É Manzoni, se eu não me engano. Mas vamos lá, confirmar. Que lugar a obra é esse mesmo? Piero Manzoni, Piero, primeiro nome. Então, arte conceitual, em 1961, arte in situ, técnica lata, fezes humanas. É de 1961, consistia em 90 latas produzidas
trazido para italiano, francês, inglês e alemão. Cadê mesmo? Tem tanta coisa aberta aqui. As latinhas aqui, recentemente, foi no ano passado, uma delas foi leiloada a mais de 250 mil euros. Conteúdo de... Ele disse que é. Para me lembrar o conteúdo, acho que são 30 gramas. Está escrito. 30 gramas. Italiano, inglês, francês e alemão. Kistler Scheisse. Boa palavra para se aprender em alemão. Scheisse. Shit. Merda. Merda da artista. Tenudo Neto. 30 grandi. Conservata alla naturale, prodotto e inscalottalata nel maggio 1961. 61. Faz um tempão que eu não estudo italiano. Bom, o que é arte? Existe arte antiestética? Cátia Manduqueira até cita esse exemplo aqui, do Pedro Mazzoni. Que é arte conceitual. Isso, na realidade, é como aquela arte dadaísta que começa no início do século XX. Está vendo como é que as coisas de memória? Um artista tão famoso como Marcel Duchamp, pegar um mictório masculino, aquele mictório, né? Pode ser comprar de uma loja de material de construção, comprar, virar de cabeça para baixo, assinar e apresentar como uma obra de arte. Isso em 1919, há mais de 100 anos atrás. Olha, isso é arte. Por que isso é considerado arte? Porque está dentro do contexto artístico. Um negócio desse também é. E o seguinte, não tem cocô de jeito nenhum aí. Não existe fezes aí, não. Isso é invenção dele. Já foram abertas. Teve umas duas que foram abertas e só tinha estopa, gesso. Você imagina, 90 latinhas dessas e dizendo que tudo foi produzida e enlatada em maio de 1961. E enlatada. Para comer de história, se tivesse cocô humano mesmo aí, teria fermentado, teria dado algum problema posterior. Não, isso aqui é só uma provocação dele mesmo, uma galhofa, né? Uma provocação. Isso é uma crítica à sociedade de consumo. Por isso acaba virando arte, porque faz pensar para o povo. E ele diz que pode até existir arte feia, mas não é antiestética. A arte que a gente pode considerar feia de acordo com certos gostos, mas não é antiestética porque há uma relação dialética entre o produtor da arte e o público-alvo, que afeta o público-alvo. O próprio público-alvo se transforma. Em 1919, o trabalho da Duchamp foi... E ele é um pintor com técnica muito boa, mas foi rejeitado o trabalho do Duchamp, depois virou arte mesmo. Mesma coisa, esse tipo de coisa aqui. E esse John Cage é uma composição chamada 4 minutos e 33 segundos. Certo? Sabe o que isso é? Música. Mas sabe como é que é essa música? E tem no YouTube. Se vocês procurarem, ele chega no piano e ele é um compositor, pianista.
Isso é dos anos 1950. 1950 é uma coisa, é arte conceitual também. Ele chega lá no piano, abre a tampa e para e fica olhando para o teclado. Por 40, perdão, por 4 minutos e 33 segundos olhando. E não toca uma nota sequer. Dá um toque sequer. Depois fecha e vai embora. Música formada só por silêncio. Isso é conceitual. Tem gente que não vai achar música, mas a obra dele é essa. E ele. Bom, a obra dele é essa, cara. Sai daqui. A obra dele é essa. Ficar. Você pode dizer assim, até eu. Não. Porque ele é músico, ele é compositor e é pianista. Então não dá. Porque ele teve essa ideia, é questão conceitual. A ideia original, é chamada arte conceitual. Então, o século XX foi cheio de coisa desse tipo. Inclusive de arte feia, né? Digamos assim. É aí que está. Uma coisa é ser feio, outra coisa é ser ir contra a estética. Conceituando dessa forma, né? Então, aí segundo o Richard Froome, as nossas raízes, a arte são muito mais, são bem antigas mesmo, é a coevolução. Coevolução, o conceito dele é ele, coevolução dialética entre produtores e avaliadores. E isso acontece entre todos os seres vivos. Mas, cadê? Aqui. Vou colocar esse aqui. Continuando falando dele, esse aqui é mais recente. A evolução da beleza, ou a teoria da seleção sexual de Darwin atualizada. Certo? Fazendo dizer, esqueci, antes de colocar, aqui está cheio de coisa. Isso aqui eu copiei. Ó, quantidade de arquivos que estão abertos. Aqui de cigarro. Ó, pedido de despesa para o período que vem. Vai até meia-noite hoje. Então está faltando muita coisa aqui. Não tem nem como, porque ó, aqui não apareceu atender solicitação, solicitar alteração, não está. Está tudo. Para atender tem que aparecer o maisinho aqui, só está com. Recebeu logo, diversidade celular, 25 vagas. Bacharelado, não sei que período é. Essa forma de ensino, a chefia pode mudar. Não tem nada a ver. Então, vamos para cá. Great Argos. Aqui não foi sem som, viu?
Eu acho que ela não está se impressionando muito. Esse terreno limpo aí, ele que prepara. E cadê? Esses passarinhos agora são os manaquins. Antes eram árvores. Pavão todo mundo conhece. Vou melhor só fixar minha tela, porque não está dando tanto. Pavão todo mundo conhece. Certo? Mas é muito complexo a forma das aves, mamíferos, etc. É pelo jeito ela não se impressionou com ele. As fêmeas são muito exigentes. As fêmeas são muito exigentes. Existe um passarinho que em inglês eles chamam de manakins. Mas em português eu vi que tem várias traduções dependendo da espécie. Será que manaquim da crista vermelha, manaquim da em inglês, manaquim isso, manaquim com costas vermelhas, sei lá, vários nomes. Manaquins azuis. Então, uma boa parte desse livro eu entendi que é o estudo do comportamento, mostra o estudo do comportamento dos manequins, como nos primeiros capítulos. E o primeiro logo fala de questões de questão da TV de Darwin, na época de Darwin, conta a história. E tem questão posterior que fala do Great Argus, que, inclusive, é para a gente estudar do ponto de vista dela, o que ela vê. Não o que a gente está vendo do lado de fora. Porque ele está querendo impressionar a fêmea, então está querendo o padrão da pena do Argus é um padrão 3D, que aparece esferas com iridescência dourada, como se fossem esferas se destacando. Então é impressionante a evolução que fez. O próprio Darwin dizia que, acho que foi, não sei se foi foi um trabalho anterior a esse livro. O próprio Darwin dizia que se sentia mal quando via a cauda de um pavão. Que por mais que ele se deslumbrasse com ela, ele acabava se sentindo mal. Porque, de certa forma, a cauda do pavão estava como se estivesse contradizendo a teoria da seleção natural. Não há um negócio, um empecilho desgraçado daquele. Um negócio daquilo que atrapalha a sobrevivência do animal. Como é que... Mas não impede, né? Mas atrapalha. Não aumenta a eficiência de sobrevivência do animal. De jeito nenhum. Por isso ele desenvolveu a teoria da seleção sexual. Que aquela cauda se desenvolveu por questão da escolha das fêmeas dos antepassados. É como se em determinado momento o, o, os, os, é, os machos fossem parecidos com as fêmeas ou iguais, aí surgiu um macho um pouco diferente, uma certa cauda, não de vez, até porque acreditava num certo dualismo, um certo gradualismo das transformações durante a evolução. Aí chamou a atenção da fêmea, e ele foi bem sucedido.
melhor sucedido que os outros. Aquele filhote desse macho, certo? Começaram a predominar porque eram diferentes dos outros. E assim, daqui a pouco surgiu uma cauda maior, mais bonita. E assim vai. E assim vai surgir, vai havendo essa transformação, até chegar no ponto de ser um Argos, ou de um pavão, uma árvore de paraíso. Agora, o comportamento aqui, esse aqui são, que ingleses chamam de manequins, eu peguei vários. Eles, por sua vez, estou confundindo aqui com. É, o tempo todo. Vou colocar aqui. Esse é o manequim azul. Essa é a fêmea. Essa é a fêmea. O que os estudos do comportamento já mostraram, está vendo que a fêmea é cor, até por causa da questão da sobrevivência. Ela tem que se mesclar, camuflar na natureza, por causa do tempo que ela fica junto dos ovos, dos filhotes. Seria muito. Ela tem que se camuflar para sobreviver, certo? E esses manequins têm muitas estratégias de dança. Uma boa parte dessas espécies, eles dançam juntos. E ela só aceita um macho se tiver em grupo, se ele for parte de um grupo de dançarinos desse. Só aceita se tiver parte de um grupo dançarino. Isso é no Brasil. É Mata Atlântica. Ou manequim azul. O texto sendo tão dito, o macho alfa, o sênior, o macho mais velho aí, tem todo o apoio dos juniores que um dia querem ser, mas eles sabem que eles não vão conseguir. Mas eles praticam todo dia. Esse aqui é um macho mais jovem, que tem as penas ainda esverdeadas. Aqui é a fêmea. Então, esse é o final. É o alfa que apareceu agora. Enquanto os outros estão esperando. Ela não aceitou. Eu estou ouvindo aqui
ela não aceitou. Esse último que aparece aqui, esse aqui é o macho alfa. E os outros param. Qual é a decisão dela? Vamos ensaiar de novo. Porque nessa espécie de passarinho, ela fica sozinha. Estou falando da processidade. Leva até 10 anos para que o macho jovem, como ele mostrou aqui, com esse aqui é o macho jovem, está começando a aparecer a crista, as penas ainda são esverdeadas. É o seguinte também, a coloração das penas durante o desenvolvimento embrionário de uma ave é posterior no embrião, é posterior ao desenvolvimento do órgão sexual, do sexo. Então, em certo momento, há uma diferenciação entre machos e fêmeas lá no ovo. Parece. E as penas ainda não são coloridas. Então, o gene para cor de penas é ligado ao sexo. São machos que têm essas penas. E essa coloração só vai dar também depois de certa idade. Não com um filhote. Com 10 anos, vai se tornar um macho alfa. Esse é outro. Outra peça, a dança é diferente. Vê aí. Em vez de competir, ele dança para ganhar, né? A competição deles é a dança. É a outra dança. Dança com canto. Se vocês procurarem no YouTube, tem um bocado de vídeos. Olha aqui, colar branco, colar branco. Essa espécie, ela tem um som. Se você pode procurar, aqui vocês estão sem som, porque eu estou mostrando aqui.
Peraí. Eu não estou. Branco. Peraí um instantinho. Peraí. Vou parar um pouquinho para fazer uma coisa. Eu vou compartilhar. Manacos. Vocês ouviram os estalinhos, tá, e uma vibração bem aguda. Aquilo ele produz com as asas. Além do canto, ele tem, aparece perto dele, vibrando para trás, abrindo a asa para trás e vibrando. É um osso aqui do ombro. Tem uma adaptação que provoca que esse som é uma outra forma de corte. Vocês verem que a diversidade é muito grande. Ah,
Vamos voltar aqui. Isso aqui eu já falei para vocês. Isso aqui já. Estava aqui junto. Olha, é o seguinte, nesse livro dele, do Richard Fromm, como ornitologista, certo? Aí mostra todos esses exemplos de aves. Eu também tenho um livro aqui que é de um herpetologista, trabalha com Hans Ryan. Ai, eu falei. Isso aqui é mais recente, Michael Ryan. Que esses comportamentos de escolha existe uma evolução biológica bastante provável, bem plausível, certo? Por que as fêmeas escolhem os machos não? Pela seleção natural, certo? As fêmeas seletivas tiveram mais sucesso do que aquelas que não eram, certo? Porque elas têm restrições que os machos não têm, certo? Vocês viram que, de qualquer maneira, só uma pequena percentagem chega à idade adulta, à idade reprodutiva, e inclusive entre os machos é pior ainda. Só uma percentagem muito baixa dos machos consegue se reproduzir. Certo? Eu falei exemplo, essa ave aqui, na realidade, os pássaros caramanchão, ou arquiteto, certo? Que existe na Oceania, por aí, eles formam vários tipos de caramanchões para atrair fêmeas, mostrando exemplos aqui, certo? Já é uma outra estratégia para atrair fêmeas. Isso aqui não é ninho. Até porque ele não faz ninho, ela que faz. Ela vai lá fazer o ninho dela, botar os ovos e cuidar dos filhotes sozinha. Certo? E o que se observou é que esses caramanchões provocam a hipótese dele. Vamos falar da hipótese dele. Considerando que a escolha é das fêmeas, certo? Então, os machos desenvolveram esse ambiente para as fêmeas se sentirem seguras com ele. Porque a corte é de um determinado modo que, se ela não se agradar, ela sai daí e pronto. Minimiza o ataque dos machos. As chances de ataque. Dele atacar sem ela querer. Ele observou pelos comportamentos, o que tem em comum é isso. É que essa estrutura, do jeito que é feita a corte, do jeito que é o comportamento da fêmea e do macho, permite que a fêmea fuja daí se ela não quiser esse macho. Entenderam qual é a diferença? Porque sem isso em ambiente, ou seja, no passado, as fêmeas, o macho que começou a fazer esse tipo de coisa e que deu segurança para as fêmeas foi bem sucedido. E depois, com a coevolução entre machos e fêmeas, elas começaram a preferir os machos que tivessem esse comportamento, que dava segurança para elas, que dava essa segurança de minimizar o ataque dos machos, ataque não autorizado, não consensual, digamos assim. Então foi uma escolha das fêmeas.
Agora, tem um capítulo 2 que ele fala de patos. Patos, tem um grupo de aves que tem pênis, cujos machos têm pênis, inclusive os patos. Esse aqui é uma espécie de marreco argentino. Olha o tamanho. Quando ele está fora da cavidade, porque ele é retrátil. E ele é retrátil em espiral. E a cópula é uma coisa, eu diria, quase instantânea, muito rápida. E nessas espécies de pato. São patos aquáticos, em que a explicação que ele dá é que houve uma espécie de corrida armamentista. A coevolução entre macho e fêmea foi para outro caminho. Foi para outro caminho, no caso, nos patos. Certo? E que se observou... Olha, eu peguei essa foto aqui da internet, certo? E aqui está uma explicação que é a que ele não dá. Certo? Uma explicação adaptacionista que ele não dá. A dele é totalmente diferente. Vou mostrar depois. Investimento no pênis. Devido ao fato de que o sucesso evolucionário reside na capacidade reprodutiva do ser, os genitais são adaptados para se adaptarem às várias circunstâncias importantes. Alguns patos machos, por exemplo, possuem pênis no formato de parafuso para navegar a estrutura vaginal do labirinto das fêmeas. Isso demonstrar que a anatomia dos órgãos reprodutores das fêmeas de patos evoluiu para dificultar o acesso do macho. Sim, para dificultar. Considerado menos apto para deixarem forte descendência que é que você está pegando aqui. Certo? Porque, na realidade, a explicação que ele dá é que o ambiente aquático, o ambiente dos patos em grupo, é desfavorável às fêmeas. Certo? Ao ser desfavorável, elas criaram um mecanismo de tentar se afastar dos machos que não queriam. Teve uma das coisas foi uma cloaca, certo? Uma cloaca em espiral, e o pato, por sua vez, os machos começaram a também ter pênis maiores. Acontece que a forma da vagina, entre aspas, né, da estrutura vaginal das fêmeas, é oposta à dos machos. Ela realmente tem a dificuldade, querem dificultar. E o que ele observou, o que já foi observado no estudo, é que elas são capazes de rejeitar o sêmen do macho que ela não deseja. Porque, na realidade, quando é fruto de um estupro, na realidade, o que aconteceu foi muito isso. É de uma competição muito grande entre machos e fêmeas. Então, ela tem a capacidade de rejeitar e de ficar com aquele. Então, foi uma coevolução nesse caso, uma espécie de corrida armamentista. Então, a fêmea, de qualquer maneira, mesmo sendo forçada, ela tem a capacidade fisiológica de rejeitar e de não gerar filhote, prole daquele macho que ela não queria. Então, por isso, houve o desenvolvimento dessa vagina dela, e o dos machos também foi desenvolvido. É a corrida armamentista, nesse caso. É produto da coevolução. Certo? É um produto. Tanto é que a ejaculação e a ereção, eles saem, é coisa instantânea, muito rápida mesmo, explosiva. Depois leva um tempo para recolher.
Mas vamos voltando agora à questão, aqui uma outra parte aqui, humana. A evolução da beleza do ser humano. Falar de nós. Essa figura aqui é um resumo da evolução humana, a gente já viu o último ancestral em comum aqui com, não se sabe com os direitos, isso aqui não se sabe, o último ancestral em comum com os outros símios, heidelbergenses, sabe, erectus, sabe, aqui, floresienses, certo? Robustos, Borcei, aqui Australopithecus, Garde, africano, atarenses, etiópicos. Então, tem algumas coisas aqui que eu peguei desse livro agora para complementar. A Evolução Improvável, de William von Rieper. Ele é americano, família de origem alemã, havaiano, lá do Havaí, psicólogo evolutivo, psicólogo social. Vou começar aqui. Ele fala de eventos da nossa evolução que nos gerou. Como ele colocou lá, da selva para a savana se expandiu, os que estavam de pé sobreviveram. Os bípedes foram favorecidos na savana. Se a savana não tivesse avançado, o nosso ancestral em comum com o chimpanzé não teria nos originado, teria originado espécies adaptadas à floresta. Foi necessário, isso que eu já falei para vocês, a cooperação para a sobrevivência, já falei, cérebro, especialmente um órgão social, nosso principal órgão social é o cérebro. Como falei na teoria da dupla herança, nossa evolução deu toda a gente com cérebros grandes, por questões sociais também. Vai ter inteligência social. E até algo que talvez não sabe como é a esclerótica dos outros gênero homo, mas provavelmente a esclerótica do... Tanto é que essa aqui, com essa figura, esse aqui é o Homo sapiens dele, né? Característica do Homo sapiens é o queixo. 200 mil anos aqui. A ponta aqui do queixo. Provavelmente os outros Australopithecus aqui estão mostrando esclerótica, mas a gente não sabe, é lógico, não dá para saber. Talvez houve uma mutação para gerar o gênero Homo que faz com que a nossa esclerótica fique bem visível e a íris em destaque. Mas o que tem isso a ver com a evolução? Olha, as outras pessoas podem saber muito bem para onde ele está olhando. Outros símios não têm esclerótica branca, assim, visível. Então, isso contribui muito para justamente para a teoria da mente, para ver se pôr no lugar do outro. O cão consegue saber. Também a nossa coevolução entre a gente e o lobo, e formar um cão doméstico, porque o lobo não consegue, mas o cão doméstico tem essa percepção de saber para onde ele está olhando. Ele é capaz, ele não precisa apontar, não, basta olhar. Ele percebe o movimento dos nossos olhos. Aí, isso que eu já falei para você, isso você precisa de revolução cognitiva, relações sociais. Nossas relações são muito mais sutis do que com as relações com as naturezas. São mais complexas e mais sutis. Certo? As relações entre as pessoas. A teoria da mente.
certo? E outra coisa, na nossa evolução, é a divisão de trabalho. Vamos lá. O que mudou a sexualidade humana? Ele fala isso e o Richard Plum também. Isso é do Richard Plum. Uma proposta não adaptacionista da diversidade humana baseada na teoria da seleção sexual. Isso, ele fala que ainda é uma proposta. Isso é do Richard Plum. Certo? Mas vamos lá. Vamos lá, o cenário evolutivo. Temos competição entre os machos, vou colocar tudo isso, competição entre as fêmeas, preferência mútua por traços ornamentais. Olha, nos nossos antepassados, em relação a um antepassado em comum com os símios, com os outros símios, como o chimpanzé, certo? Muita coisa o próprio Richard Plum compara com os símios. E nós temos características que eles não têm. Então, em algum momento surgiu esses traços. De qualquer maneira, no nosso antepassado houve competição entre os machos, do mesmo jeito que os símios, e continua havendo. Mas as fêmeas entre si também competem. Certo? Então, é uma coevolução muito diferente de aves, entre machos e fêmeas de aves. Machos e fêmeas de aves tem muitas espécies, como a gente viu, que elas a distinção é muito grande dos chamados traços ornamentais. Mas ele considera que na nossa evolução, as fêmeas selecionaram o macho a partir de traços ornamentais e vice-versa. Ele até fala exemplo, por exemplo, as proporções dos nossos corpos, tanto de homem quanto de mulher, não é simplesmente obedecendo a função biológica. Quer ver um exemplo? Muitos exemplos que homem para mulher e de mulher para homem também. Por exemplo, as mamas das mulheres, as mamas de símios, têm a função da amamentação. Pura e simplesmente. Quando a fêmea não está grávida nem está amamentando, ela simplesmente murcha, diminui o tamanho. Isso é comum entre os mamíferos. Certo? Mas por que as mamas... Por que não há essa diferença tão grande de tamanho entre as mulheres? Por que há uma estabilidade do tamanho? Aí, segundo ele, foi escolha de seleção sexual. No caso, foi escolha de seleção sexual. Tem uma origem disso da escolha, que é algo que não é simplesmente pela função biológica. Certo? Não é simplesmente... Além do mais, nós somos descendentes de animais que botaram de pé, certo? Está ereto. Então, de ter um corpo se mostra para o outro em pé. Então, há o quê? Fora do tamanho. Por exemplo, tem considerado mamas, no caso das mulheres, proporção de cintura, de quadril. Todo mundo diz, não, é porque a mulher precisa dar luz. Mas essas proporções são exageradas. Ela não precisaria ter essa proporção para dar luz com eficiência. Por que tem essa proporção? Ele explica como uma escolha sexual, como uma evolução, coevolução sexual entre homens e mulheres. Mesma coisa das mulheres em relação aos homens, certo? Que
O homem não precisaria de certos traços se não fosse a escolha, inclusive de pelo. O que a questão é? Pelo, não ter pelo é mais eficiente para a transpiração na savana, no calor. E o mecanismo de resfriamento, a evidência, a transpiração é muito eficiente para regular a temperatura corporal. Mas por que ainda resta pelo na região pubiana? Cabeça pode ser proteção mais na pubiana, parte do braço. A gente vai ver que feromônios, justamente para concentrar feromônios na atração sexual. Outra coisa própria, o macho da nossa espécie, o homem, não tem, não tem uma coisa que se fala pouco. Ele não tem osso peniano. Enquanto que símios têm osso peniano. E o pênis é totalmente diferente. O de outros símios é simplesmente minúsculo, porque obedece simplesmente à função. Então a argumentação dele também é que foi uma escolha, foi a coevolução que gerou. Por quê? Porque no final das contas, existe uma coisa, a eficiência do ato sexual, e existe outra coisa, que é a escolha para repetir, para estar com aquela pessoa por muito tempo, criar laços. Então, em ambos os casos, a escolha foi em função do prazer, da sensação agradável que aquilo proporcionava. Então, no final das contas, foi uma escolha pelo que dava prazer, tanto macho para fêmea e fêmea para macho, né? Pelo que dá prazer, simplesmente. Então, preferência mútua por traços ornamentais, certo? Então, ele fala de preferência feminina por traço masculino, masculino pelos femininos. Há a correção sexual e formas também de evitar. Sabe que existe... fêmeas nunca têm um momento de paz. Uma forma de evitar, quando se vive em grupo, está aqui. Uma forma de evitar, para comer de história, as coerções sexuais, uma vida em sociedade, social. Olha, a gente tem que sempre pensar nos nossos antepassados, não na gente. Australopithecus, como é que evita? Então, a suposição dele, que a gente não pode saber, são espécies distintas, a gente não pode saber, mas considerando o comportamento dos outros símios, que... Olha a hora. Olha, considerando o comportamento dos outros símios, e que a fêmea que sai e que vai para que a dispersão é pela fêmea, não pelos machos, ele diz que em algum momento acontecia isso, que as fêmeas saíam do seu grupo original para se unir a outro grupo. Então, com a inteligência social, uma forma de se evitar coerção, qualquer coerção e conflito, são as associações, são os laços de amizade, que eles chamam de amizade. São amizade para proteção. E isso acontece entre outros símios. Fêmeas recém-chegadas a um grupo, trata logo de agradar as fêmeas mais velhas, ou de agradar alguns machos que não são os alfas, agradar os machos, certo? E ter existem relações de amizade entre fêmeas e machos, jovens, fêmeas recém-chegadas firmam amizade para o quê? Se protegerem do conflito e da coerção sexual. Isso acontece entre os símios e provavelmente aconteceu nos nossos antepassados. E é o seguinte: heterossexualidade, bissexualidade, etc. Então, a explicação dele é a seguinte: esse cenário
que, falando da diferença, não há o báculo, que é o osso peniano, o estro não é visível, uma grande diferença entre a gente e outros símios, certo? Ou seja, a mulher tem menopausa, outros símios não têm. Olha, um símio, chimpanzé, gorila, bonobo, orangotango, uma fêmea receptiva para ele e que esteja no cio, que é o estro, ele não recusa de jeito nenhum. Não tem seleção nenhuma. E ele fala, o Richard Blum fala bem isso. Tanto ele quanto o Michael Ryan. Que isso é uma grande diferença entre os símios, que há seletividade também masculina. O homem menos seletivo, mas também há. Certo? E até porque o cio dessas fêmeas é algo visível. Na espécie humana, não. Em algum momento isso deixou de ser. Ou seja, ela tem a escolha da hora que ela quiser, que não necessariamente vai levar à procriação. Ela pode escolher pelo simples prazer de fazer. Certo? E a menopausa contribui para uma coisa que é a criação dos netos, os descendentes dela, de viver o tempo suficiente. E isso acontece, sim. E é lógico que, olha a expectativa de vida de tribos é menor porque a mortalidade infantil é maior. Então a média cai. Mas qualquer grupo tribal humano ou de coletores caçadores, existe sim gente de certa idade, já com mais de 50 anos, e que, como eles começam cedo também, né, já são avós nessa idade. Então existe um papel dos avós, dos mais velhos, no cuidar da prole, né, mas que a dispersão é das fêmeas, o que a escolha das fêmeas produziu para garantir a própria liberdade de escolha. Então, fêmea recém-chegada, proteção pela amizade com outras fêmeas e machos. Olha para vocês. E isso fez com que ela também escolhesse machos menos competitivos e mais cooperativos. O cenário é todo esse. Era escolher machos mais mansos, inclusive para procriar. Certo? Vocês podem dizer, mas e a competição? Olha, é uma besteira muito grande essa história de macho alfa. Existe macho alfa em lobos e em outras espécies. Espécie humana, não. Não existe macho alfa, nem isso não existe. Essa comparação é totalmente descabida. E provavelmente nos nossos antepassados não existia. Em algum momento deixou de existir. Os machos, nossos antepassados, não havia isso de macho alfa, essa divisão. E sim uma cooperação muito mais complexa. Certo? Então, segundo ele, a diversidade sexual humana, porque há homossexualidade, sim, há comportamentos homossexuais entre outros animais. E animais como leões, etc. Porque o impulso do macho é querer satisfazer aquela necessidade sexual dele, ele vai, e se não tiver uma fêmea disponível, ele acaba estuprando ou até outro macho. E às vezes até uns aceitam. Isso acontece, certo? Isso não. Mas a diversidade, segundo ele, para concluir, essa diversidade sexual humana foi por causa da complexidade social dos nossos antepassados. Tudo isso moldado pela escolha feminina, certo? Olha, já entre o Australopithecus já não existe mais aquele canino
que os símios usam, os machos têm, para lutar com outros machos pelas fêmeas. Então já é um cenário que não há tanto a competição dos machos pelas fêmeas. E sim, digamos assim, já há um aumento de cooperação. Como, em algum momento, elas começaram a fazer amizade com outras fêmeas, para é só um passo para a homossexualidade entre fêmeas. E, e machos mais mansos também, outro para a bissexualidade e a homossexualidade entre machos também. E, ou seja, se cria uma sociedade que é mais equilibrada nisso e mais diversa, que, no final das contas, a presença de machos homossexuais e fêmeas homossexuais para a evolução do grupo foi vantajosa, porque dava mais liberdade de escolha, concluindo. Por que é a vantagem evolutiva de ter homossexuais machos e fêmeas homossexuais naqueles grupos hominídeos? Porque permitia maior liberdade de escolha das fêmeas que queriam procriar. Delas escolherem, porque dava mais coesão de grupo. Se dá mais coesão de grupo. E o fato do macho ser homossexual, acontece que ele esporadicamente acaba tendo relações com fêmeas também. Esporadicamente. Isso é um espectro, né, entre heterossexualidade exclusiva e homossexualidade exclusiva, há todo um espectro. Existem indivíduos que são homossexuais, mas conseguem ter relações com outro sexo bem de uma forma bem esporádica, não é satisfatória, mas conseguem, tipo, quase amizade. Consegue. Inclusive, vocês sabem que existem homens homossexuais que têm filhos, até para dar satisfação, e também ele consegue ter relações com mulheres. Mesmo não ser tão satisfatória para ele, não. Isso acontece e o gene vai adiante, né? Nessa história, o gene vai adiante. Então, segundo ele mesmo, e tem outros autores, eu achava que podia ser muito mais também epigenético, mas ele disse que é porque não existe um gene. Isso já tem estudos de genética, etc. Na homossexualidade mesmo não tem. Para sexo tem. O, o sexo masculino é um gene só, é o SRY. É um gene encontrado no cromossomo Y. Está lá. Um gene, se ele estiver defeituoso, tem uma mutação, provoca um defeito nele, ele não funciona, o embrião não forma o sexo masculino. Simplesmente, um só. É que ele é o que dá o pontapé, é o gatilho, certo? E sem ele, não forma o órgão genital masculino. Então, aquele embrião vira uma mulher, vira uma menina, que, como não tem os dois cromossomos X, fica XY. É, vira XY e acabou. É, é como se fosse uma mulher X0. Então, essa mulher vai ter problema de desenvolver. Vai ser estéreo, vai ser um fenótipo X0. Acabou isso aqui. Então, já está quase meio-dia para a apresentação. Assim.
agora na hora do almoço fazer um bocado de coisa. Não sei. Vamos. Peraí, pessoal. Eu vou parar a gravação já. Peraí.